Fala, Trip! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa série incrível Carreira que Serve Sonhos. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e nessa série eu tenho um grande objetivo de conectar o meu coração no seu e falar o que realmente funciona para você ter uma carreira que simplesmente consiga te traduzir expressão e expansão. Expressão para você conseguir colocar em prática aquilo que você acredita, aquilo que você estudou, a tua experiência, e expansão, que é a capacidade que você tem de agregar na vida das pessoas e também conseguir crescer, conseguir avançar e evoluir. Tudo isso, a gente tem muita clareza que vai fazer com que a sua carreira sirva sonhos. Os seus sonhos, os sonhos das pessoas, das empresas, o sonho da sua família, enfim. Então é sempre muito bom falar com você sobre uma carreira que serve sonhos. E eu gosto sempre de trazer para nós que quanto mais a gente se propõe a acessar níveis maiores de carreira, a dar uma posição mais executiva, a dar uma posição de liderança ainda maior, a gente tem uma capacidade de agregar mais valor para as pessoas, ou seja, eu vou ter mais pessoas, mais sonhos para poder impactar. E eu falo que isso só pode acontecer se você tiver de fato uma boa intenção, um desejo genuíno de gerar um impacto positivo, e é por isso que a gente está aqui. A sua carreira, ela vai ter um valor proporcional ao quanto você tem a capacidade de agregar valor na vida das pessoas. Então é tão interessante quando a gente para pensar nisso, porque no episódio de hoje, eu vou trazer exatamente a fórmula que faz com que a sua carreira cresça, a sua carreira avance, sirva os seus sonhos e vá ter um crescimento exponencial, isso tudo de uma forma muito leve, de uma forma que você vai ser bem remunerado por isso, de uma forma que você vai poder estar em posições cada vez mais estratégicas para você poder, de fato, perceber esse impacto. Eu sei que muitas vezes na nossa carreira a gente começa ela por motivos financeiros, né? Mas ao longo dela a gente vai traduzindo para outras coisas, e é isso que a gente está trazendo nessa série. No último episódio eu trouxe um ponto que é muito relevante, que é o maior vilão. E hoje eu quero dar resposta para esse vilão, para você conseguir compreender o que você vai fazer para que você consiga avançar na sua carreira de uma forma extremamente assertiva e conseguindo viver uma carreira de E. Ou seja, eu sempre trago isso e sempre vou trazer, né? Você poder falar, cara, eu posso ter uma família saudável, eu posso ser bem-sucedido no trabalho, eu posso ter um corpo legal e posso também ser uma pessoa que consiga administrar as minhas atividades no dia a dia. Às vezes, né, a gente não se permite, mas isso é muito possível. Então, tudo isso é a complexidade de uma carreira que serve sonhos, mas isso é muito simples quando você entende o que eu vou trazer para você nesse episódio. E hoje eu vou parar de tentar, assim, fazer um mistério, vou falar de fato. A gente vai introduzir esse episódio e eu tenho certeza que você vai ficar até o final. E se você não curtiu ainda, curte, me segue aqui no canal. É super importante para eu entender que você quer crescer na sua carreira, que isso importa para você, que você quer uma carreira efetivamente para servir os teus sonhos, uma carreira mais estratégica, que você possa gerar muito impacto positivo. Segue aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que a gente vai realmente gerar um movimento incrível. Bom, o tema de hoje é aquilo que faz com que você acesse uma carreira de uma forma sobrenatural. E eu vou falar, se no episódio passado a gente trouxe aquele grande inimigo, eu vou falar o que contrapõe aquele inimigo. E esse fator é fator determinante para você poder acessar um resultado efetivo, um resultado consistente, um resultado com saudabilidade para a tua carreira, um crescimento que você faz sem precisar explorar outras áreas da sua vida. A gente está falando de algo que é a fé. Exatamente. O que é a fé, Thaís? Então vamos compreender o que faz com que eu avance na minha carreira de forma muito acelerada, sem me perder. Eu vou trazer aqui o elemento fé. Fé é algo que, quando a gente pensa na nossa carreira e na construção dos passos, muitas vezes ela falta para mim, para você, em muitos momentos. E é exatamente por faltar fé que a gente dá espaço para várias outras coisas, inclusive o inimigo que a gente falou no último episódio. E quando a gente não tem fé, significa que a gente não acredita. Observa, existe um sistema dentro de nós que a gente chama de crença. Eu já falei isso para vocês em alguns outros momentos, que crença é tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu sempre falo que não existe crença limitante. Por quê? Porque toda crença é limitante.
Toda crença, tudo que você acredita vai te limitar a acreditar em algo. Então, por exemplo, eu sou cristã e acredito em Jesus. Eu não acredito em outras religiões. Então, por mais que isso seja completamente suficiente para mim, eu me limito a acreditar em Jesus. Então, a nossa crença, o que a gente acredita, onde a gente coloca a nossa fé, é o que traz pra gente efetivamente os caminhos de construção da nossa vida. Então, é a partir do que eu acredito, é a partir do que eu tenho fé que eu vou avançar. Então, vamos compreender esse paradoxo que acontece na nossa carreira muitas vezes. O que a gente pensa quando falta fé, né? Quando eu olho para uma posição que eu quero, cara, eu falo assim, cara, mas talvez eu não acredito que eu consiga chegar nesse lugar. Eu não consigo compreender que eu estou plenamente pronto para esse lugar, ou seja, falta fé. Eu não acredito que a mudança que eu estou para fazer de trabalho vai ser segura para mim, para minha família. Falta fé, falta essa compreensão, falta essa leitura clara sobre a sua carreira. E é importante que a gente entenda o tamanho da relevância que tem a fé na nossa vida. A fé, ela traz pra gente uma capacidade de movimento, porque quando você acredita em algo, você se movimenta, você defende. E aí a gente começa a compreender muitas vezes que as pessoas confundem fé com religião. E eu não estou falando disso nesse momento, mas eu quero sim que você compreenda que a fé é o acreditar. A fé é o que você tem de energia. Lembra que a gente falou no episódio 1 do entusiasmo? A fé, ela vai promover esse entusiasmo na gente. Se você acredita em algo, se você tem a plena capacidade de compreender que aquilo é possível de acontecer, isso já vai se tornar realidade na sua vida, você mantendo esse posicionamento. E eu vou te trazer um exemplo muito interessante, porque na minha vida, por várias vezes, eu precisei abrir mão daquilo que eu acreditava, porque as coisas não estavam saindo da forma como eu gostaria. E eu só tinha uma opção, né? Lembra que carreira não é só trabalho. Eu só tinha fé, né? Então eu me agarrei naquilo, eu me agarrei naquela crença, eu me agarrei no acreditar e fui sustentando a fé. À medida que a gente sustenta a fé, a gente começa a compreender que um nível de sabedoria muda na nossa vida, um nível de compreensão muda na nossa vida, um nível de resiliência muda na nossa vida, um nível de empatia com as pessoas muda totalmente na nossa vida, porque a gente compreende algo que está para além só do nosso nível de capacidade de ter uma consciência imaterial, que é a fé. Então vamos entender o seguinte, na maioria das vezes, o que impede? Vamos imaginar que você está nesse lugar da sua carreira e você quer esse lugar da sua carreira. A gente tem aqui um grande hiato, né? Uma lacuna. Essa lacuna certamente é a falta de fé para você. E por que eu tenho 99% de certeza disso? Porque muitas vezes você não tem fé de que você vai conseguir, você não tem fé de que aquele é o melhor caminho, você não tem fé de que você é capaz de acessar esse movimento, você não tem fé de que você é uma pessoa que consegue manter consistência para chegar nesse lugar, você não tem fé de que você tem as habilidades adequadas para esse lugar e muitas vezes é exatamente por essa falta de fé que a gente começa a abrir, né, todo o nosso olhar para as questões materiais. Então, por eu não ter fé, eu acabo querendo saber exatamente o que vai acontecer, que foi o que a gente trouxe um pouco no último episódio. Tá lá esmiuçado, se você não assistiu, volta lá, assiste para você ter compreensão clara do que eu tô falando. Mas é muito importante que a gente compreenda a dimensão da fé. E essa dimensão da fé, ela sempre traz pra gente o que eu falo, que é essa energia de movimento. Todas as vezes que alguém chega pra mim e fala assim, Thaís, eu não sei o que eu quero na minha vida, eu não sei o que eu quero na minha carreira, eu não sei o que eu quero. E eu pergunto assim, tá, beleza. Mas se eu te desse assim, se você pudesse escolher qualquer coisa, assim, só despretensiosamente, pra você compreender como que você gostaria que a tua carreira fosse. Como que você gostaria que a tua carreira se distribuísse? Seu tempo, suas atividades, onde que você vai desprender mais tempo, o que você vai estudar, o que você vai se dedicar, quanto tempo você vai ter para sua família, qual a rotina que você gostaria de ter. Quando eu começo a fazer isso, a pessoa ela não acredita que é possível viver aquilo. Por
porque ela foi ensinada a viver uma vida, uma carreira de ou você tem isso ou você tem aquilo. Falta, gente, a fé. E aí é interessante quando a gente começa a compreender a fé, porque eu falei assim, cara, deixa eu compreender, deixa eu entender o que realmente está fazendo diferença para a maioria dos mentorados que acessam um resultado muito rápido. Porque tem pessoas dentro do método Marca que acessam resultados assim muito rápido. E é o mesmo método, e tem pessoas que acessam o resultado, mas demoram um pouco mais. E eu fui fazer uma análise, né? Vocês sabem que eu sou muito criteriosa para entender o que está acontecendo, para ver o que de fato está funcionando. E eu também fui olhar para a minha própria vida, né? Para todas as vezes em que eu cresci, que eu avancei exponencialmente, o que era um fator assim que não estava tão claro para mim, mas que foi decisivo? Foi a fé. Esse acreditar, essa capacidade de compreender que é possível, que aquilo ali é um caminho possível, mesmo que eu não conheça todas as etapas ainda para chegar naquele lugar. Mas é importante que a gente compreenda, que a gente coloque a fé nesse contexto. E é interessante porque todas as vezes que eu vou contar inclusive um caso de um dos nossos mentorados, ele estava assim numa necessidade de fazer uma transição, ele queria fazer uma transição, já estava muitos anos numa mesma empresa e naquela dúvida, né, poxa, como que eu largo o certo? A gente sempre tem essa mentalidade de, puxa, eu vou largar o certo pelo duvidoso. E aí, só que ele compreendeu, quando ele compreendeu que a carreira dele não era só trabalho, ele começou a enxergar que aonde ele morava era uma cidade que não trazia qualidade de vida para ele, não trazia qualidade de vida para a família dele. Era um lugar em que ele gastava muito tempo em trânsito. Enfim, ele foi colocando, quando a gente começa a entender o quanto que está custando pra gente a nossa carreira, que não é só trabalho, mas é o contexto, tudo que impacta ali, ele começou a entender, não, calma aí, então o que eu achava que era algo estável, que era algo certo, talvez não esteja tão certo assim, porque eu tô deixando de viver muitas outras coisas na minha vida. Então ele começou a compreender isso, e nesse momento ele conseguiu fazer um movimento, só que antes dele fazer o movimento, ele falou assim, Thaís, eu vou consultar, né, minha espiritualidade, eu vou entender, eu vou olhar para isso, eu vou orar, vou rezar, porque é muito importante. Gente, sem brincadeira, essa pessoa que estava há anos, assim, muitos anos, sem se movimentar, em menos de um mês, abriu um negócio e indo super bem o negócio. E esse movimento aconteceu, né? Ele atraiu uma oportunidade exatamente pelo acreditar, porque ele teve fé, porque ele primeiro compreendeu que a carreira dele não era só o trabalho, ele começou a entender de fato o que impacta na carreira. Então, às vezes, a gente fica ali querendo saber, querendo olhar, querendo mapear tudo, mas no momento em que ele teve fé, ele falou assim, eu vou precisar, né, dar esse passo de fé. Por quê? Porque é no desconhecido. E todos os movimentos da sua carreira, da minha carreira, todos os novos movimentos vão ser movimentos que vão orientar a gente para o desconhecido. E esse desconhecido, Trip, que está aqui comigo, a gente não consegue ter nenhum tipo de previsibilidade, mas a gente consegue ter a fé. É ela que vai manter a gente nesse lugar de acreditar em nós, de acreditar que o processo ele precisa ser desenvolvido, de acreditar que a gente pode sim gerar impacto, de acreditar que a gente pode viver uma carreira de e não ficar preso e aprisionado em uma carreira de ou, aquela carreira que a gente foi ensinado ao longo de toda a nossa vida. E isso dá liberdade, olha que engraçado, dá liberdade. E assim, quando ele fez o movimento, ele saiu da empresa que ele tá assim, no auge do auge, sendo elogiado, sabe? Essa energia da fé é o que faz com que a gente consiga se movimentar. Porque se você não tem fé, você não consegue fazer nenhum movimento na sua vida e na sua carreira. Carreira, como sendo o caminho da nossa vida de expressão e de expansão, ele vai ser essa capacidade que a gente tem de poder, de fato, expressar a nossa fé, mostrar que a gente acredita e no que a gente acredita. Então, quando a gente vê uma pessoa que, cara, ela realmente arrisca, ela realmente vai pra cima porque ela acredita naquilo que ela tá fazendo.
Quando você vê uma pessoa que tem muitos medos, é porque ela não acredita naquilo, ela não tem fé, ela não está plenamente capaz de desenvolver todo aquele movimento para a carreira e para a vida dela. Então, eu queria muito que a gente compreendesse esse ponto e eu quero trazer um ponto que é muito interessante, porque eu vejo muitas coisas na internet, muitas pessoas na internet, pessoas inclusive muito boas mesmo, e que elas falam assim, cara, você quer atingir um resultado na sua vida? Você vai, foca num desejo e vai lá. Vai tudo acontecer, você fica focando nesse desejo, foca nesse desejo. Eu já fui essa pessoa, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis muito metas e objetivos. Eu sempre tive, desde, enfim, que eu me entendo, dentro dos ambientes corporativos, isso sempre me atraiu, o desafio sempre me atraiu. E hoje eu consigo compreender que esse desafio, que essa atração minha, era muito mais o meu lado egóico. Hoje eu consigo compreender que o que me move é exatamente essa fé, é esse acreditar. Por quê? Vamos observar. Cara, define um objetivo, faz seu quadro de sonhos, isso tudo funciona. Só que tem um ponto que muitas pessoas não falam pra gente, e eu trago isso dentro do método Marca de uma forma, assim, de uma maestria surreal, que é sobre o que de fato faz com que a gente queira o que a gente quer. E eu falo que isso é a semente. E aí, gente, eu preciso trazer uma temática que é importante pra gente compreender. Vamos imaginar, eu tô fazendo um plantio, esse plantio vai gerar um fruto. E é natural que qualquer plantio, tudo que eu vou plantar, se eu nutro, existe uma probabilidade muito grande de eu obter aqueles frutos. E a nossa carreira é igual. Tudo que a gente faz exatamente é essa conceitualização do plantio e da colheita, da relação de causa e efeito. Eu produzo causas para gerar um efeito ali na frente. Então isso é natural, é a vida acontecendo, isso é a lei da natureza. Agora, quando a gente começa a compreender, cadê a origem da minha semente? Por que eu quero o que eu quero, né? Por que eu quero ser diretor? Por que eu quero empreender? Por que eu quero ter mais tempo para minha família? Por que eu quero ganhar milhões? Por que eu quero colocar os meus talentos a serviço? Por que eu quero ir para uma empresa múltipla? A gente precisa começar a compreender a semente da nossa carreira. Porque aqui vem uma grande armadilha. Quando a semente do que a gente quer, os nossos objetivos, está baseado só na gente, a gente acaba tendo uma grande frustração. Porque lembra da fé? A semente que é o meu desejo, a minha vontade, simplesmente só pelo meu desejo, só pela minha vontade, sem nenhuma análise, ela vai até tirar o resultado. Só que depois você vai ficar vivendo uma carreira de ouro, porque você foca tanto naquilo que você esquece a tua vida. Você esquece outras áreas, você começa a perceber que talvez a tua saúde não esteja tão legal e de repente você fala assim, cara, realmente, aí você valida aquela crença que você acreditava, que contavam pra você, que não dá pra ter tudo. Que ou você tem uma coisa ou você tem outra. Só que tudo isso é porque a fé, ela tá baseada em você. E eu quero trazer muito que essa semente da fé da sua carreira, daquilo que você vai construir daqui pra frente, ela precisa ter uma base em Deus, que é o vínculo nosso da perfeição. E quando eu compreendo isso, quando eu trago isso aqui pra vocês, é algo sobrenatural, sabe por quê? Porque essa capacidade de entender e de se assemelhar, quando a gente entende que a nossa semente, ela tem essa origem, ela tem a origem nessa inteligência infinita, o que acaba acontecendo? Olha só que interessante. Ao invés de eu gerar um fruto de origem duvidosa, eu até posso, poxa, cheguei, qual que é o fruto? Cresci na minha carreira, qual que é o fruto? Ganhei mais. Qual que é o fruto? Tô mais tempo com a minha família. Qual que é o fruto? Esse fruto, ele pode até ser gerado, só que primeiro, ele vai gerar um impacto em todas as áreas e pessoas de forma excelente? Ele vai trazer um bom impacto? Muito provavelmente não. Agora, quando a gente coloca um fruto que está baseado nessa inteligência infinita em Deus, você pode ter certeza que o que gerar lá na frente vai ter um bom impacto, um impacto positivo para todas as partes. Porque é assim, porque quando a gente compreende essa força e a fé, a gente começa a viver a nossa carreira orientada para um propósito, para uma intencionalidade, para algo que vai fazer com que a gente tenha uma expressão e uma expansão em que isso agregue valor para o todo. E aqui é interessante, porque a gente começa a se sentir unidade. Porque aqui a gente começa a falar assim, cara, que interessante.
eu sou só uma pecinha do quebra-cabeça desses milhares de coisas que estão acontecendo para que eu faça parte e agregue valor em algo, na vida de alguém, na carreira de alguém. E essa compreensão, ela traz pra gente uma grande disrupção, porque você começa a querer, a desejar orientar a sua carreira para servir sonhos, os seus, da sua família, das pessoas, porque você começa a entender que uma semente, ela vai gerar frutos que vão realmente gerar benefícios para todas as partes. E aqui, gente, eu tô falando com vocês de um nível de consciência já maior, porque eu sei que vocês vieram já me acompanhando ao longo de todo esse processo. Quando eu tenho resultados inadequados, eu sei que a minha semente não tá legal. É muito provável que essa semente ela esteja baseada no ego, né? Então, quantas vezes eu já conheci, por exemplo, diretores, eu conheci pessoas que estavam ali naquela posição simplesmente porque nem sabiam, sabe? Porque vieram da vida falando assim, cara, o caminho é esse, né? E de repente você tá lá. Ou iam pra lá por uma questão de poder, por uma questão de autoridade, por uma questão... Cara, tem gente que quer ficar multibilionário, milionário, por aquilo ser uma expressão de poder, das pessoas respeitarem ele. Cara, isso é legal? Até pode ser, mas gente, isso é uma semente que vai fazer com que todas as partes tenham algum grau de benefício. E o que eu falo pra você não é que às vezes a gente vai confundir. Essa semente, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser trabalhada, mas a fé é a base dessa semente. E se você começa a basear essa semente em Deus, que é o ser mais inteligente, que é a energia mais inteligente que a gente pode compreender na nossa vida, eu tenho certeza que a sua carreira, ela começa a ser orientada não para um lugar onde você chega, e muitas vezes isso acontece, você chega com, já aconteceu com você, não sei se já aconteceu, mas comigo já, você chega num lugar, você conquista, você tá lá e você realiza, você, cara, era só isso? Nossa, mas eu ainda me sinto vazio, mas eu ainda me sinto vazia, mas eu ainda sinto que falta algo. E o que é esse algo que falta? É exatamente essa capacidade nossa de compreender que existe muito mais, existe um propósito muito maior. E aí, quando a gente pega essa semente certa para a nossa carreira, a gente compreende o que Deus quer de nós, a gente compreende o que a gente vem fazer nesse mundo. Por quê? Porque nós, é interessantíssimo quando a gente para pensar nisso, né? Cada um de nós, a gente tem uma habilidade. Eu queria que você nem pensa muito na tua equipe, no teu trabalho. Pensa na tua família. Cara, se você olhar pra tua família, cada um da tua família tem uma habilidade diferente, né? É engraçado a gente falar de defeito. O defeito rapidamente a gente consegue lembrar. Mas se você for ver, cada um da tua família tem uma habilidade diferente. Por quê? Porque é pra ser assim. É pra que vocês, em contraste ao eu enxergar uma pessoa que tem uma habilidade diferente, eu falo, que interessante. Nós temos esse contraste, eu posso querer aquilo, eu posso desenvolver aquilo. Isso na carreira é a mesma coisa. Quando você olha para um ecossistema onde você trabalha, ou em alguma empresa, ou dentro de uma organização, ou na tua própria empresa, você olha e fala assim, cara, que interessante, cada pessoa tem um grau de habilidade que, se a gente entender que a gente pode ser unidade, que a gente pode se complementar, a gente vai gerar um puta de impacto. E essa é a nossa capacidade. E quando a gente começa a entender essa semente, que é aqui que eu falo que é o X da questão, é o sutil da questão, deixa eu só ver uma aguinha aqui, eu tô morrendo de sede, só um pouquinho. E quando a gente fala desse contexto, desse X da questão da semente, a gente precisa entender que quanto mais eu planto sementes que vêm dessa origem, né, dessa inteligência infinita de Deus, eu começo a me assemelhar, né? Eu começo a ter fé de que eu sou de fato imagem e semelhança do Criador. Do Criador de quê? De todas as coisas. É interessante quando a gente pensa nisso, por quê? Porque, observa, na nossa carreira tudo é uma criação. Então, se eu vou para uma nova posição, é uma criação. Se eu vendo um novo projeto, é uma criação. Se eu abro um negócio, é uma criação. Cara, se eu crio um produto, é uma criação. Tudo é uma criação. E para pensar se você consegue se assemelhar ao Criador. Se você consegue se assemelhar à pessoa, à imagem, à energia da criação, da inteligência infinita. Imagina o potencial que a tua carreira tem. Você abrindo mão do seu ego e realmente se conectando com o que de fato você vem fazer nesse mundo. Eu tenho certeza que esse caminho faz com que você tenha uma carreira que sirva os teus sonhos. De forma a não olhar para uma questão em que vai gerar impactos negativos em outras pessoas. Mas quando você olha e fala assim, cara, que interessante, o que eu tô fazendo tá sendo bom para mim, tá sendo bom para fulano, tá sendo...
Eu sei que hoje pode parecer impossível isso para você, mas isso é possível. E essa provocação que eu preciso trazer para você só é possível se a gente olha para a semente certa. Se a gente consegue compreender que existe essa semente e que traz pra gente essa capacidade de enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Muitas vezes vai ser doloroso pra gente, porque o que Deus pede pra gente às vezes é doloroso. O que eu tô fazendo aqui com vocês, inclusive, eu tava protelando pra fazer. Por quê? Porque eu falei, cara, como que eu entro nessa seara? Mas eu falo, cara, isso que tá trazendo resultado pra vida das pessoas, pra minha vida. Exatamente a fé, o acreditar, essa semente em Deus, abrindo mão do ego e a gente realmente conseguindo colocar intencionalidade, colocar a energia correta nas coisas é o que faz com que eu gere impacto não só para mim, mas para todas as pessoas que estão envolvidas comigo. E eu espero que você seja uma delas, assim, de verdade. E eu queria muito que você se questionasse, será que quando eu desenho a minha carreira, os meus objetivos, quando eu projeto os meus sonhos, qual que é a origem, qual que é a semente, por que eu quero o que eu quero? O que faz com que eu me movimente para esse lugar? Essa resposta, ela vai ser a resposta mais incrível que você vai poder obter, porque muitas vezes é simplesmente porque alguém te falou. É simplesmente porque você ouviu em algum lugar, porque você quis olhar para uma pessoa, se comparar com ela. Pode ser porque às vezes você foi influenciado pela sua família. Cara, N fatores, mas isso não diz que é o que você quer. E eu gosto de falar que Deus não coloca nada no nosso coração do nada, né? Então, a minha provocação aqui pra você é o seguinte, cara, o que Deus suscita no teu coração? Sabe, o que você... Thaís, eu não consigo compreender. Cara, tem sim. Tem algo que eu tenho certeza que você ouve e sente, cara, eu gostaria de estar fazendo aquilo. Eu poderia estar fazendo aquilo. É um negócio que suscita no teu coração. É um negócio que por mais que você esteja distraído com outras coisas, quando você se atenta a isso, você fala, é ali que eu deveria estar. É naquele lugar que eu poderia estar. E essa provocação é uma provocação muito mais interna do que externa. Só que, olha que interessante, é isso que vai fazer com que você tenha consistência no caminho de crescimento de carreira. É isso que vai fazer com que você vá para uma carreira direcionado pelo bem, direcionado efetivamente para algo que vai te preencher. Porque você vai chegar num lugar e vai falar assim, que maneiro, que incrível, que sensacional esse lugar que eu tô. Dá 2 minutos, aquilo já não presta. Dá 2 minutos, aquilo já não faz mais sentido. Alguém te contrariou, aí você fala, meus valores. Alguém rompeu com meus valores, nada. Aquele é teu ego. Alguém tá afetando o teu ego. Aí você fala, não quero mais, por quê? Porque faltou a semente certa. E eu sempre falo, e tem uma frase muito maravilhosa que a forma como a gente finaliza um ciclo é a semente desse final de um ciclo que vai iniciar o próximo. Quando você termina, por exemplo, uma fase da tua carreira de forma inadequada, é exatamente essa semente que vai gerar o teu próximo fruto. E é isso que a gente precisa começar a perceber, porque é isso que vai ajudar a gente a construir uma carreira que serve os nossos sonhos ou a construir uma carreira que destrói os nossos sonhos. E essa percepção eu preciso que você tenha. E aí, olha que interessante. Se a gente olha para o contexto, né, do novo, a gente precisa compreender que a fé ela traz pra gente uma capacidade de ter confiança. E um dos fatores que mais impedem as pessoas de avançar para próximas posições, abrir um negócio, mudar a direção das suas carreiras, é a falta de confiança em si. Por quê? Porque elas estão acostumadas a olhar para essa semente do próprio desejo e não a semente que vem de Deus, e não a semente que realmente é a energia que vai fazer com que você avance num nível assim sobrenatural. Agora você imagina, né? Eu sempre brinco que eu amo o método marca porque eu queria que 1% dos executivos desse país pudessem ter acesso a isso que eu tô falando para você. Porque você imagina grandes empresas sendo conduzidos por sementes certas. Sementes que não estão baseadas no ego de um líder, no ego de um CEO, no ego, né, naquela questão do eu, do pomposo. Imagina uma semente realmente baseada na capacidade de criação de Deus, onde você vai olhar e vai ter 100% dessa arquitetura acontecendo de forma incrível. Isso é confiança. E muitas vezes a gente se perde, a gente não tem confiança para dar o próximo passo, ou seja, a gente não tem fé, porque a gente está com a semente no lugar errado. E muitas vezes na minha carreira aconteceu isso. Eu cresci, avancei, eu cheguei no lugar e falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Chegou um momento da minha carreira que eu precisei tomar uma decisão difícil,
Tinha uma algema de ouro. O que é uma algema de ouro? Um lugar que te paga bem, que você tá bem, confortável pra você. A gente chama isso dentro do método marca de algema de ouro. Cara, uma bela de algema de ouro, eu olhei e falei assim, cara, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não fui chamada pra isso. A semente que eu construí, esse ciclo aqui, não foi uma semente boa, então eu preciso agora fazer um ajuste, converter toda essa energia para poder me orientar para aquilo que eu entendo que vai fazer de fato sentido para mim. Então, essa capacidade de compreensão da nossa carreira, essa capacidade só vai vir de um lugar, é da nossa capacidade de ter fé. Só que eu não posso basear minha fé em mim, porque eu sou falha. Aí quando eu baseio a minha fé em mim, eu falho, eu falo, tá vendo? Não dá pra ter fé. Não dá pra ter fé, esse negócio de fé não funciona. Por quê? Porque você tá com a fé em você. E a gente precisa compreender que existe uma inteligência infinita para dar um suporte pra gente. E a gente precisa compreender como fazer essas leituras, como entender toda essa nossa capacidade de gerar impacto e fazer uma carreira que sirva os nossos sonhos, que sirva todas as pessoas que estão ao nosso redor. Entenda o seguinte, se você não está no lugar que você gostaria de estar na sua carreira, é porque te falta fé, é porque te falta acreditar, é porque te falta a semente certa. Se eu não estou no lugar que eu gostaria na minha carreira, é exatamente a mesma coisa. A fé, ela é o motor da nossa vida que orienta a gente para o lugar certo. Só que quando a gente tem a semente, que é a semente de Deus, que vai fazer com que todos os nossos frutos se gerem, né, de forma assertiva. Gente, eu tô falando aqui de um papo que ele não é altruísta, tá? Eu tô falando de um papo que é realista, isso é real. É só você ver na vida de pessoas que não têm fé, que não acreditam, que sempre são muito racionais, que sempre vão... Essas pessoas, elas tendem a viver uma vida de forma muito mais dura do que as pessoas que têm a fé. E quando essa fé está baseada efetivamente na forma, né, nessa energia de Deus, ela com certeza gera para nós uma grande explosão de sucesso. Eu quero muito que você tenha maturidade para a gente continuar avançando nessa série, porque eu quero mostrar o caminho para você então compreender como que você vai utilizar a fé para você poder chegar nos próximos níveis da sua carreira. Como que você vai usar o acreditar? Porque se acreditar, e é interessante que tudo que você acredita hoje, ele é produto de algum lugar. Tudo que eu acredito também é produto. E aquilo que a gente coloca a nossa energia, aquilo que a gente mantém energia e fé, é o que vai fazer com que os próximos capítulos da nossa carreira sejam de fato materializados. É como se a gente fosse dando força para algo, e aquilo que era muito, que a gente não conseguia enxergar, a gente vai conseguindo enxergar, vai ficando mais límpido, é como se a gente fosse limpando o óculos, de repente a gente consegue ver aquilo se manifestando, a gente projetando aquilo na nossa vida. Mas não existe a possibilidade da gente ter uma carreira que sirva aos nossos sonhos de uma forma saudável sem a fé. Então, meu amigo, minha amiga, os próximos vídeos eu tenho certeza que vão explodir a sua cabeça para que a gente possa utilizar essa fé para poder construir de fato uma carreira que serve aos nossos sonhos. Uma fé para liderar com uma autoridade verdadeira, uma fé para você acreditar no impacto que você pode gerar, uma fé para você poder saber o teu valor e entender o quanto que você vale confiar em você, uma fé para você ser capaz de fazer mudanças de rota sempre que você achar necessário, uma fé para você entender que sim, você pode viver uma carreira de E, com várias coisas acontecendo, principalmente uma fé para você acreditar que você pode viver uma carreira que serve aos seus sonhos. Então eu fico muito feliz de trazer essa temática, uma temática sensível, mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter muito mais construção e eu estou trazendo para você elementos que efetivamente eu consegui compreender. Eu falei, cara, o que é diferente dessas pessoas que estão acelerando em muitos seus resultados? A fé. E a fé com a semente certa, com a semente em Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar e eu sempre posto nas minhas redes sociais, que é o seguinte: o invisível cria tudo que é visível, ou seja, tudo que a gente vê é criado naquilo que não se vê. Tudo que eu consigo enxergar aqui na minha frente, se eu estou gravando um vídeo para vocês, eu criei esse vídeo, eu criei esse roteiro, eu criei tudo isso primeiro na minha mente, primeiro no meu acreditar, primeiro na minha fé e depois eu vim aqui gravar para vocês. Tudo que existe nesse plano material, ele existiu em algum grau, em algum lugar invisível.
E esse lugar invisível é que a gente vai compreender nos próximos vídeos para que, poxa, se tudo que existe foi criado no invisível, a gente vai entender como que a gente cria próximos resultados na nossa carreira também partindo desse invisível, que é onde eu chamo que é a nossa fé, é a nossa capacidade de olhar para a nossa alma, para o nosso espírito e seguir esse chamado e viver de fato uma carreira que serve sonhos, viver uma carreira intencional. A gente se vê nos próximos vídeos.